A história começa numa tarde de outono, com um explorador urbano chamado Alex, que se aventurava por uma área florestal abandonada, conhecida por abrigar as ruínas de um antigo sanatório. O ar era denso, e o silêncio, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés, criava uma atmosfera de isolamento total. É o tipo de lugar que atrai pessoas que, como Alex, buscam o eco de histórias esquecidas. Enquanto documentava a decadência das estruturas, algo fora do comum chamou sua atenção. Um pequeno monte de terra remexida próximo à raiz de um carvalho centenário. Não parecia uma cova de animal, a forma era muito regular, quase deliberada. A curiosidade, uma força motriz para qualquer explorador, superou a cautela inicial. Se você também tem esse espírito curioso, já se inscreve no canal para não perder o desenrolar de mistérios como este. Usando um galho resistente, ele começou a cavar cuidadosamente a terra úmida. A poucos centímetros da superfície, sentiu o objeto. Não era uma pedra, era liso, retangular e estava envolto em um saco plástico selado a vácuo, sujo de barro, mas surpreendentemente intacto. O coração de Alex acelerou. Em um lugar como aquele, qualquer anomalia é um sinal de alerta, um desvio na narrativa silenciosa das ruínas. Dentro do invólucro improvisado estava um smartphone, um modelo relativamente moderno, mas sem qualquer identificação externa. A tela estava escura, sem vida. A sensação era perturbadora. Celulares são objetos do nosso cotidiano, mas encontrar um enterrado deliberadamente num local tão isolado transformava-o num artefato de uma história desconhecida e, potencialmente, sombria. Era um presságio de que algo estava terrivelmente errado, uma peça fora do lugar no quebra-cabeça daquele bosque. De volta à segurança de seu carro, a grande questão era o que fazer. Havia uma chance mínima de que o aparelho ainda tivesse bateria. A tentação de descobrir o que ele guardava era imensa. Alex conectou o celular a um carregador portátil e esperou. Após alguns minutos de uma tela preta e imóvel, um logotipo de bateria surgiu. O aparelho estava vivo, e com ele, os segredos que alguém tentou enterrar. Quando o celular finalmente atingiu uma carga mínima e ligou, uma tela de bloqueio simples apareceu, sem senha. A imagem de fundo era uma paisagem desfocada, um campo aberto sobre um céu cinzento, sem rostos ou pontos de referência. A ausência de segurança era estranha, como se o dono não se importasse, ou talvez não tivesse tido tempo de proteger suas informações antes de o aparelho ser perdido ou descartado. A interface era limpa, quase vazia. Poucos aplicativos instalados, nenhum login em redes sociais ou contas de e-mail. Não havia contatos na agenda, nem registros de chamadas. Era um aparelho fantasma, um recipiente digital desprovido de identidade. A única porta para o passado de seu dono era o ícone da galeria. Alex sentiu um calafrio ao tocá-lo, sabendo que estava prestes a invadir uma privacidade que talvez devesse permanecer intocada. As primeiras imagens eram mundanas, até reconfortantes, fotos de árvores, do céu, detalhes da arquitetura em ruínas do sanatório próximo. Pareciam registros de alguém com o mesmo interesse de Alex pela exploração de locais abandonados. Eram fotos artísticas, focadas na beleza da decadência, na forma como a natureza reivindicava o que fora construído pelo homem. Nada parecia fora do comum, a não ser a completa ausência de pessoas. No entanto, à medida que ele rolava pelas últimas fotos, a atmosfera mudava drasticamente. As imagens ficavam mais escuras, tiradas apressadamente, com o foco perdido. A beleza dava lugar a uma sensação de urgência e medo. Uma foto mostrava um símbolo estranho, entalhado em uma árvore, que Alex não lembrava de ter visto em sua caminhada. Outra era um borrão de movimento dentro de uma das alas escuras do sanatório. A penúltima imagem era um close-up de um chão de folhas, e no centro, um objeto que parecia um pedaço de tecido rasgado, de cor escura. Mas foi o último arquivo da galeria que paralisou Alex. Não era uma foto. Era um único arquivo de vídeo, com duração de apenas 57 segundos, gravado na mesma noite em que o celular parece ter sido usado pela última vez. Com as mãos trêmulas, Alex pressionou o play. O vídeo começou abruptamente, sem contexto. A imagem era caótica, filmada em primeira pessoa por alguém que corria desesperadamente pela mesma floresta que ele havia acabado de deixar.
A única iluminação vinha da lanterna do próprio celular, cujo facho de luz dançava freneticamente, revelando flashes de troncos de árvores, galhos e a escuridão impenetrável ao redor. O áudio era a parte mais perturbadora. A respiração ofegante e pesada do cinegrafista dominava a gravação, pontuada por soluços de pavor. Ao fundo, o som de galhos se partindo podia ser ouvido, sempre um pouco atrás, mas acompanhando cada movimento. Não eram passos humanos. O ritmo era irregular, pesado demais. Era o som de algo grande se movendo pela mata com uma velocidade assustadora. A câmera virou para trás por um único segundo, um borrão de movimento que não revelou nada além da escuridão profunda. Mas nesse instante, um som diferente cortou o ar. Não era um rosnado animal, nem um grito humano. Era um som gutural, baixo, uma espécie de clique ou estalo que parecia ressoar de forma antinatural entre as árvores. Um som que a mente de Alex não conseguia categorizar. Nos segundos finais, a pessoa que filmava tropeçou e caiu. A câmera apontou para o céu por um momento, capturando os galhos nus das árvores contra a noite sem estrelas. A respiração tornou-se um gemido de dor e pânico. O som da perseguição ficou subitamente mais próxima, quase sobre o microfone. A imagem tremeu violentamente, como se o aparelho tivesse sido atingido ou derrubado da mão de seu dono. O vídeo terminou de forma súbita. A última imagem foi um frame congelado e distorcido do chão da floresta, e o último som foi o clique gutural, agora insuportavelmente perto, seguido por um silêncio abrupto e absoluto. O celular voltou para a galeria de arquivos, deixando Alex em um silêncio ensurdecedor, com o coração martelando contra as costelas. A questão não era mais o que aconteceu, mas com quem. Alex assistiu ao vídeo de novo e de novo, tentando extrair lógica do caos. Ele começou a analisar o arquivo de forma metódica, como se fosse uma evidência. Pausando frame a frame, notou detalhes que passaram despercebidos na primeira vez. Em um dos flashes de luz, por volta dos 20 segundos, o mesmo símbolo entalhado na árvore, visto em uma das fotos, apareceu novamente, confirmando a localização. A análise do áudio foi ainda mais desconcertante. Usando um software de edição, ele isolou o som da perseguição. Os estalos dos galhos eram pesados e arrítmicos, inconsistentes com a corrida de um animal quadrúpede ou de um ser humano. O som gutural, aquele clique, não possuía nenhuma correspondência em bibliotecas de sons de fauna conhecida. Era orgânico, mas ao mesmo tempo estranhamente mecânico em sua repetição. Um detalhe crucial surgiu ao clarear os frames mais escuros. No momento em que a câmera se vira brevemente para trás, por uma fração de segundo, duas pequenas luzes, baixas e próximas ao chão, são visíveis entre as árvores. Não pareciam olhos, pois não refletiam a luz da lanterna da maneira esperada. Eram opacas, quase como brasas fracas, e desapareceram assim que surgiram, tornando impossível qualquer identificação. As teorias começaram a se formar em sua mente. Poderia ser uma encenação muito bem elaborada? Um projeto de filme de terror viral? A qualidade do áudio e o pânico genuíno na respiração pareciam autênticos demais para uma atuação amadora. Se não fosse uma farsa, a segunda opção era ainda mais assustadora. O vídeo era um registro real dos últimos momentos de alguém. Essa possibilidade trazia consigo uma responsabilidade imensa. A frase, "achei este celular enterrado numa cova, o último vídeo é perturbador", ecoava em sua mente não mais como um título de suspense, mas como um fato concreto e sombrio. Ele tinha em mãos o que poderia ser a única evidência de um crime violento ou de um encontro com algo que desafia qualquer explicação racional. A decisão sobre o que fazer a seguir pesava sobre ele. A prioridade de Alex tornou-se descobrir a identidade do dono do celular. Ele acreditava que, se pudesse encontrar um nome, um rosto, poderia talvez entregar o aparelho e sua perturbadora descoberta às autoridades de forma mais eficaz. Sem um chip SIM e sem contas conectadas, a tarefa parecia quase impossível. O aparelho era um beco sem saída digital, projetado, intencionalmente ou não, para o anonimato. Ele tentou usar a engenharia reversa, examinando os metadados dos arquivos de imagem e vídeo. A esperança era encontrar coordenadas de GPS ou informações do dispositivo que pudessem levar a um registro de compra. No entanto, os dados EXIF estavam corrompidos ou foram deliberadamente apagados. Cada arquivo mostrava a mesma mensagem de erro.
dados de localização indisponíveis. Era outro muro, outra camada de mistério. Sua atenção se voltou para as próprias fotos. Se não haviam dados digitais, talvez as pistas estavam no mundo físico. Ele ampliou cada imagem do sanatório abandonado, procurando por detalhes que poderiam ter passado despercebidos. Uma mochila encostada numa parede, um reflexo numa poça d'água, qualquer coisa que pudesse indicar quem estava por trás da câmera. Mas as fotos eram assépticas, focadas apenas no cenário. A única pista real era o símbolo entalhado na árvore. Alex passou horas pesquisando online, mergulhando em fóruns de simbologia, folclore local e até mesmo em arquivos de casos arquivados da região. O símbolo não correspondia a nada conhecido. Não pertencia a nenhum alfabeto antigo ou culto documentado. Parecia ser algo único, talvez pessoal para o dono do celular, ou para o que quer que o estivesse perseguindo. A frustração começou a se instalar. O celular era um enigma embrulhado em um mistério. Ele continha a prova de um evento terrível, mas se recusava a revelar a identidade da vítima. Era como segurar um grito congelado no tempo, sem saber a quem pertencia a voz. A floresta e o sanatório pareciam ser os únicos elos, os únicos confidentes silenciosos daquela história. Com a investigação digital paralisada, Alex começou a considerar as múltiplas perspectivas que poderiam explicar o vídeo. A primeira e mais cética era a de um jogo de realidade alternativa, ARG. Era plausível que tudo fosse uma campanha de marketing viral, com pistas cuidadosamente plantadas para criar uma narrativa de terror. O celular enterrado, o vídeo anônimo, tudo se encaixava nesse tipo de estratégia. Qual a sua teoria? Deixe nos comentários, quero saber o que vocês acham. Contudo, alguns elementos contradiziam essa teoria. A falta de um objetivo claro ou de um próximo passo a ser descoberto era atípica para um ARG, que geralmente guia os participantes. Além disso, o nível de esforço para criar um cenário tão isolado, com um risco real de que o celular nunca fosse encontrado, parecia excessivo. O pânico na gravação, especialmente os soluços, parecia visceral e difícil de ser fingido com perfeição. A segunda teoria era a mais sombria, a de um crime real. O celular poderia ser a prova de um sequestro ou assassinato, e o aparelho foi enterrado pelo agressor para esconder evidências. Nesta perspectiva, o que o perseguia na floresta era humano. O som estranho poderia ser um dispositivo de ruído ou um taser. Essa hipótese tornava a posse do celular perigosa. Alex agora era testemunha de algo que alguém queria manter enterrado. Finalmente, havia a terceira possibilidade, a que mais se alinhava com as lendas locais sobre a floresta. Histórias antigas falavam de uma criatura que habitava as profundezas da mata, uma guardiã das ruínas do sanatório. Os mais velhos na cidade vizinha contavam contos sobre desaparecimentos inexplicáveis na área. O símbolo e o som não humano poderiam ser evidências de algo que estava além da compreensão convencional, algo sobrenatural. Cada teoria tinha seus méritos e falhas, e nenhuma delas podia ser provada ou descartada com as informações disponíveis. O celular era um catalisador de especulações, um objeto que refletia os medos de quem o analisava. A verdade permanecia oculta naqueles 57 segundos de filmagem e na terra escura, de onde o aparelho foi desenterrado, aguardando um novo passo de Alex. Após dias de análise infrutífera, Alex tomou uma decisão arriscada, mas que parecia a única saída: voltar à floresta. Ele sentia que precisava ver o local com os novos olhos que o vídeo lhe deram. Armado com uma lanterna potente, uma cópia do vídeo no seu próprio celular e uma sensação de apreensão, ele dirigiu de volta para as ruínas do sanatório ao anoitecer. A floresta à noite era uma entidade completamente diferente. Os sons eram amplificados, cada estalo de galho parecia um passo, cada sopro de vento um sussurro. Usando o vídeo como um mapa macabro, ele tentou refazer a rota da pessoa desconhecida. Ele reconheceu a grande rocha mostrada aos 15 segundos e a bifurcação no caminho que aparecia logo depois. Estava no lugar certo. Foi então que encontrou a árvore com o símbolo. Ao vivo era ainda mais perturbador. O entalhe era recente, a madeira exposta ainda estava clara. Ao iluminar o interior do símbolo com a lanterna, ele notou algo que não era visível na foto. Pequenas fibras de tecido escuro presas na casca áspera. Como se alguém tivesse se esfregado ali com força, talvez o mesmo tecido da foto. Continuando o trajeto, ele chegou ao local aproximado onde o cinegrafista teria caído.
O chão de folhas estava remexido, como se tivesse havido uma luta. Alex varreu a área com o facho de luz, o coração batendo descontrolado. Foi quando a luz captou um brilho fraco, um reflexo metálico vindo debaixo de uma camada de folhas. Ele se agachou, afastando a folhagem com cuidado. Não era outro celular. Era um pequeno medalhão de prata, arranhado e manchado de terra. Estava preso a uma corrente quebrada. Ao abri-lo, de um lado havia espaço para uma foto, que estava vazio. Do outro, uma pequena gravação com apenas uma palavra: corra. A descoberta era uma confirmação aterrorizante. Aquele objeto transformava o vídeo de uma história anônima em uma tragédia pessoal. Corra. A mensagem era clara e desesperada. Era um aviso, não apenas para quem usava, mas talvez para quem o encontrasse. Naquele momento, ele percebeu que não estava apenas investigando um mistério. Ele havia se tornado parte dele. De repente, o som da floresta mudou. O barulho constante dos insetos noturnos cessou, criando um silêncio pesado e antinatural. Alex congelou, sentindo todos os seus instintos gritarem perigo. Ele apontou a lanterna para a escuridão entre as árvores, mas o facho de luz era engolido pela noite, revelando nada além de sombras que pareciam se mover no limite de sua visão. Foi quando ele ouviu, distante, mas inconfundível, o mesmo clique gutural do vídeo. Uma vez, depois outra. Estava se aproximando. O pânico que ele sentiu na gravação agora era seu. Ele não precisava de um aviso gravado em metal para saber o que fazer. Agarrando o medalhão e o celular, Alex se virou e correu, sem olhar para trás. O som da sua própria respiração ofegante se misturando às memórias do áudio. Ele não parou de correr até chegar ao seu carro e se trancar dentro dele, o peito doendo pela falta de ar. Ele nunca soube o que estava na floresta naquela noite, e talvez nunca saiba. O celular encontrado na cova improvisada permaneceu um mistério. Sua bateria acabou naquela mesma noite, morrendo para sempre e levando consigo a identidade de seu dono, deixando apenas o vídeo e um medalhão como testamento. A história termina aqui, sem respostas. O celular e o medalhão foram entregues anonimamente à polícia, mas sem mais evidências, o caso provavelmente se juntará a tantos outros arquivos não resolvidos. O que aconteceu na floresta? Foi um encontro humano ou algo mais? O enigma permanece, ecoando naqueles 57 segundos de puro terror. Um lembrete de que algumas perguntas são melhores quando não são respondidas.